Oi pessoal, estamos iniciando a aula 2. Esse é o curso de Java para concursos, o seu primeiro módulo. Na primeira aula, a gente aprendeu os tópicos iniciais de Java, ou seja, aquilo que você precisava saber de Java para acertar questões, mas sem precisar ler código. Agora nós iremos iniciar o nosso estudo da sintaxe básica de Java. Iremos ver os tipos primitivos e o que são variáveis, pessoal. Tipos primitivos. Na orientação a objetos, a gente cria um modelo de objetos que representam o mundo real. Temos objetos que representam empresas, empregados, contas. Esses objetos, eles são, na verdade, um pedaço de memória RAM para armazenar informações e eles apresentam algumas ações, alguns métodos, algumas funções associadas àquele objeto. Em Java, temos outros tipos de dados além dos objetos, que são os tipos primitivos. Então, na verdade, os tipos primitivos são regras de armazenamento de dados dentro de pedaços de memória RAM, nada mais do que isso. Então, nós temos tipos primitivos para armazenar números, para armazenar letras, para armazenar outros tipos de dados. Eles existem por um simples motivo: performance. É muito mais caro, a gente gasta muito mais ciclo de CPU na hora que a gente está criando um objeto, na hora que a gente está trabalhando com um objeto. A criação e manipulação de tipos primitivos consomem bem menos ciclos de CPU. Nós temos 8 tipos primitivos. 4 representam números inteiros, ou seja, você pode ter números positivos, negativos, o que não pode é armazenar números decimais, casas decimais, dentro de um tipo primitivo que representa o número inteiro. Nós temos 4 tipos. E a gente usa o mnemônico BCIL, né? BCIL, pessoal, BCIL. Byte, Short, Int, Long, BCIL. A diferença entre eles é a quantidade de memória RAM que é associada ao tipo primitivo. Então, o byte tem 8 bits. Lógico, né, pessoal? Vocês já sabem que um byte tem 8 bits. Isso vocês aprenderam lá em Fundamentos de Computação. Então, o tipo primitivo byte em Java tem 8 bits. O short tem 16 bits. O int, muito famoso, tem 32 bits. E você pode associar o tamanho do int a um IP lá de redes, que também tem 32 bits, certo? E por fim o long, que é para números muito grandes, que tem 64 bits. Que números você pode armazenar dentro desses tipos primitivos? O byte ele aceita números entre menos 128 ou menos 2 elevado a 7 até 127 ou 2 elevado a 7 menos 1. Então você sempre vai ter mais números negativos do que números positivos. Tranquilo? Short tem 16 bits, ou menos 32 alguma coisa, ou menos 2 elevado a 15, até 32.767 ou 2 elevado a 15 menos 1. O int ele armazena números na casa dos bilhões. Então, esse menos 2 elevado a 31 é algo em torno de menos 2 bilhões até 2 elevado a 31 menos 1 ou até 2 bilhões alguma coisa. O long, que tem 64 bits, ele armazena números na ordem de 19 casas. Então, é menos 2 elevado a 63 ou menos 9 alguma coisa lá, 19 números, até 2 elevado a 63 menos 1. Certo, mas nem só números inteiros nós queremos armazenar nos nossos tipos primitivos. Temos também tipos primitivos exclusivos para representar números decimais. Nós temos o float e o double. O float ele tem uma capacidade menor, ele tem 32 bits, e o double tem 64 bits. Enquanto que o float reserva 23 bits para os números significativos e 9 bits para o expoente, o double reserva 52 bits para os números significativos e 12 bits para o expoente. Exemplificando, pessoal, pegando o número 1,23, vocês concordam que ele pode ser representado como 123 vezes 10 elevado a menos 2? 123 é o número significativo e o menos 2 é o expoente. Então, lá no float, você tem 23 bits para guardar esse 123 aí. E você tem 9 bits para guardar o expoente, o menos 2. E o double reserva 52 bits para 1, 2, 3 e 12 bits para o menos 2. Essas quantidades elas são muito importantes na hora que você está tentando fazer a conversão de tipos, coisa que a gente vai ver mais à frente ao longo dessa nossa aula. Outros tipos primitivos. Então, além de números, nós podemos pegar um pedaço de memória RAM, dizer que aquele pedaço de memória RAM é um char, ele vai ter 16 bits e vai servir para armazenar um caractere Unicode. Unicode, você sabe que é aquele padrão de codificação, então você vai colocar no char qualquer caractere que esteja presente na tabela Unicode. Aí você vai ter muita coisa, você vai ter caracteres em japonês, em árabe, caractere com acento, sem acento, você vai poder colocar muita coisa dentro de um char. Mas atenção, é só um caractere.
Se você quiser uma sequência de caracteres, se você quiser uma string, aí você vai usar a classe string, que são cenas do próximo capítulo. O Boolean, que tem esse nome em homenagem lá a um grande matemático lá, que criou a álgebra booleana e tal, tem um bit. E você só vai armazenar nesse um bit o quê? O 0 ou 1. O true ou false, o verdadeiro ou falso. O Boolean, um tipo primitivo Boolean, ele é muito utilizado para você controlar o fluxo de execução do seu programa. Ou seja, o seu código ou vai por aqui ou vai por ali, dependendo de como tiver, dependendo de qual valor estiver armazenado dentro desse Boolean. Entenderam a ideia? Então, você vai fazer um teste lógico para saber se vai executar um pedaço de código ou outro, você vai armazenar esse teste lógico dentro de um Boolean. Variáveis. Então, imaginem uma caixa de chocolate, mas não é uma caixa de chocolate comum daquela safadinha, não. É uma caixa de chocolate chique, aquela que você vai dar para sua esposa, para sua namorada, que vai ter uma quantidade de buraquinhos certa. Cada buraquinho você vai colocar um chocolate. Imagine que essa caixa de chocolate vai ter 32 buraquinhos, vai caber 32 chocolates ali. Você pode comer o chocolate, vai abrindo espaço lá, ou você pode colocar mais chocolate, tampando os buraquinhos que estão lá. Isso é uma variável. É um pedaço de memória RAM onde você pode armazenar dados. E o valor que está ali armazenado ele varia com o tempo de execução do programa. Por isso o nome, variável. Variáveis são locais onde os dados são armazenados durante a execução do programa. Cada variável tem seu espaço individual de memória. Ou seja, se uma variável é do tipo inteiro, ela vai ter 32 bits reservados para ela. Se a variável é do tipo long, são 64 bits. Se a variável é do tipo Boolean, nós temos apenas 1 bit. E por aí vai. Java é fortemente tipada, ou seja, as variáveis têm que ter o seu tipo declarado. E se você quiser trocar o tipo da variável ao longo da execução de um programa, você tem que fazer uma declaração explícita disso. Você vai ter que ter um pedaço de código específico dizendo que houve a mudança, que houve o casting, que houve a troca de tipo durante a execução do programa. Por outro lado, existem linguagens de programação que são fracamente tipadas, como Python, PHP, onde você pode trocar o tipo da variável ao longo da execução do programa sem nenhuma declaração especial. Temos ainda as linguagens de programação que não são tipadas, tipo Assembly, onde ou você tem um único tipo genérico para todas as variáveis, ou então você não tem nem essa noção de tipo. Beleza? Além do tipo, cada variável tem um nome ou identificador. Então você vai pegar aquele pedacinho de memória RAM e vai dizer: você se chama fulano. Mas, do mesmo jeito que o seu pai e sua mãe, na hora que foram escolher o seu nome, eles seguiram algumas regras, como por exemplo, tem um nome, tem um sobrenome vem do pai, pode ter o sobrenome da mãe do meio ou não, e por aí vai. Nós temos regras para a criação de identificadores, regras para a criação de nomes de variáveis. E são 4 regrinhas que você tem que saber na cabeça de vocês, porque é normal vir uma questão perguntando: esse nome aqui de variável é válido dentro da linguagem de programação Java? Você vai ter que saber as regras. São regras tranquilas. A primeira, só pode conter letras, underline, cifrão ou dígitos. Então, se você colocar um ponto de exclamação lá na sua variável, no nome da sua variável, erro em tempo de compilação. O compilador Java não vai deixar compilar esse negócio. Se você colocar uma variável com um tracinho, com jogo da velha, com um asterisco, com parênteses, tudo isso está errado. Pessoal, posso colocar um A com acento, um A com tio? Pode, porque essas letras aí são aquelas que estão na tabela Unicode. Então você pode criar variáveis com nome em japonês, lá com caracteres japonês. É aconselhado isso? Não, não é, né, pessoal? Porque você vai ter dificuldade na hora que terceiros estiverem lendo o seu código. Então você tem que manter uma padronização no seu texto. E a padronização é o inglês. Então, nada de acento, nada de tio, nada de japonês, árabe. Beleza? Mas se vier uma pergunta com um nome de variável lá com acento, perguntar se é válido, você vai dizer que é válido, viu? Pelo amor de Deus, não vai confundir as coisas não. Precisa iniciar por uma letra, underline ou cifrão. Ou seja, um identificador de uma variável que começa com um dígito está inválido. O compilador não deixa passar. Tranquilo? Pessoal, por que o pessoal do Java gosta tanto desse underline e desse cifrão? Eu não sei, meu querido.
A única coisa que eu achei na bibliografia é que eles existem por razões históricas. Que razões históricas são essas? Eu desconheço. Se você quiser mandar uma mensagem para mim dizendo, eu ficaria agradecido. Não pode ser palavra-chave, não pode ser keyword, não pode ser uma palavra reservada dentro da linguagem de programação Java. Então a gente vai aprender que existem comandos dentro da linguagem de programação, como o if, o while, o for. Essas palavras são reservadas, elas não podem ser utilizadas na hora que você está criando identificadores. False e true, que são os dois valores possíveis dentro de uma variável booleana, também não podem ser utilizados. E o null, que significa vazio, e a gente vai trabalhar com o null ao longo de todo o nosso curso, também não pode ser esse nome aí, beleza? Precisa ser único em determinado escopo. E quando a gente está falando em escopo, pessoal, a gente está falando em um bloco de código que pertence a um determinado escopo. Exemplo, a gente vai ver que existe o if, que é um comandinho, e dentro do if nós temos um bloco. A gente vai descobrir que um objeto tem atributos e métodos, e dentro de um método você tem um bloco de comandos. Então, dentro desses blocos de programação, dentro desses blocos de comando, você só pode ter um nome. Você tem que ter nomes distintos para as variáveis. Você não pode ter duas variáveis com o mesmo nome dentro de um determinado escopo. Você pode ter escopos diferentes? Pode. Não dá problema não, porque existem algumas regrinhas que a gente vai ver mais para frente, ao longo do curso. Beleza? Então tá aí as palavras-chave, pessoal. Olha aí, eu falei que tinham keywords, palavras reservadas. São somente 50 palavras-chave. Somente. Temos abstract, continue, for, new, switch. Logicamente que eu não vou, nesse momento, ficar falando que cada uma dessas palavras-chave significa, porque foge ao contexto da nossa aula. Mas eu aconselho que você dê um momento aí, dê uma pausa aí, dê uma lida nessas palavras 3, 4, 5 vezes para que as palavras entrem por osmose dentro de você. Então dá uma pausa aí, dá uma lidinha aí, depois você continua. Java é case sensitive, ou seja, quando você está declarando uma variável, quando você está criando uma variável, no nome dela, letra maiúscula é diferente de letra minúscula. Então, uma variável de nome amor com A maiúsculo é diferente de uma variável amor com A minúsculo. Tudo bem? Vamos aos exemplos de nomes válidos, pessoal. Exemplos de nomes válidos. Primeiro aí, ó, CPF válido. É um nome válido? É, sim. Por quê? Porque não tem nenhum caractere especial, ele está sendo iniciado por uma letra. A gente não tem nenhuma ideia de escopo, mas se tivesse duas vezes CPF válido dentro de mesmo escopo, estaria errado. E nem é false, true ou null. Então, CPF válido é um nome válido, que é diferente de CPF válido, viu, pessoal? Então, ó, o C maiúsculo lá, temos uma variável. E o C minúsculo cá, temos outra variável. Elas são variáveis distintas. Cifrão trem ruim, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Pode iniciar com cifrão, então tá tranquilo. E underline mínimo, tem problema? Também não. Veja que o i está com acento ali, ó, mínimo. Mas o programador, se quiser, ele pode colocar acentos nas suas variáveis. O problema é a questão da padronização internacional. Na hora que você está com outro programador de outro país lendo o seu código. Mas também podemos ter nomes inválidos. Nomes que, quando for rodar lá o Javac, vai dar erro. Ele vai dizer, esse nome é inválido. Exemplo, o cara lá criou uma variável 2x, cheio de boa intenção, mas ele se esqueceu que não pode iniciar uma variável por número. Então, nós temos um erro. O outro programador lá está muito feliz, ele acabou de entrar no CGU e resolveu colocar o nome da sua variável sangue azul. Mas ele colocou um tracinho ali separando o sangue do azul. Então, temos um erro. Não podemos ter nomes com caracteres especiais. Eita, código! Ó, ali embaixo, pessoal, nós temos vendo código Java. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. E preste atenção nas convenções, ó. Toda linha ela está numerada. Então, nós temos a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Palavras reservadas, a gente vai pintar de azul. E, quando você tiver um caractere ou uma string, ele vai estar em vermelhinho. Tudo bem? Então, declaração de variável. É quando você diz para o mundo que aquela variável existe. É quando você diz para o mundo que aquele pedacinho de memória RAM tem um espaço e tem um tipo. E, opcionalmente, tem um valor. Beleza? Na primeira linha, nós estamos criando uma variável, nós estamos pegando um pedacinho de memória RAM e estamos dizendo que ele é do tipo byte. Ou seja, ele vai ter 8 bits e ele vai armazenar números inteiros. E o nome dele, o identificador dele é o X.
O ponto e vírgula ele é obrigatório, ele separa um comando do outro. É um erro comum de programação o programador esquecer de colocar o ponto e vírgula no final de cada linha de comando. Na segunda linha, nós temos um inteiro e chamamos ele de linhas. E na terceira linha, nós criamos um char, um caractere, e chamamos ele de C. É possível a gente criar, declarar, mais de uma variável na mesma linha. Se você pegar ali a linha 4, nós estamos criando dois inteiros e eles são separados por vírgula e um se chama A e o outro se chama B. Beleza? É possível? É possível. Dizem o pessoal dos padrões que isso aí atrapalha a leitura do código. Então, a recomendação é que cada linha uma variável. Beleza? Opcionalmente, a gente já pode dizer qual é o valor que será armazenado naquela variável. Na linha 5, nós criamos um byte x e atribuímos a esse pedaço de memória RAM o valor 12. Na linha 6, nós criamos um inteiro chamado linhas e atribuímos a ele o valor 1000. Veja que se a gente atribuísse 1000 ao byte, não iria caber, porque 1000 não cabe em 8 bits. Então, precisamos de uma variável de capacidade maior. Por isso que na linha 6 nós criamos um inteiro e não um byte, porque queríamos armazenar 1000. E na sétima linha, na última linha, nós temos um char C e na declaração já atribuímos a ele o valor x. A convenção de caracteres é que eles estejam envolvidos por aspas simples, beleza? Você pode opcionalmente atribuir o valor de uma variável na declaração. Mas se você não o fizer, o nosso querido compilador vai fazer e ele vai atribuir um valor padrão àquela variável. E qual é esse valor? Se for uma variável do tipo boolean, ele recebe false. O false é o 0 e o true é o 1. Não sei se eu já falei anteriormente, mas o esquema é esse. O false é 0 e o true é 1. Então, o boolean recebe, a memória RAM lá vai estar lá com um 0 ou um false. Se for um número, byte, short, int, long, float, ou double, será o 0. E se for um char, ele vai receber o caractere Unicode 0. Beleza? Essa barra invertida U0000 é um padrãozinho que a gente vai ver quando a gente estiver estudando literais em Java, que é a nossa próxima aula. Então é isso, pessoal. Vamos dar uma pausa aqui. Nessa aula 2 vocês viram que são variáveis e vocês viram quais são os tipos primitivos. Daqui a pouco a gente volta, vai pegar lá a sua barrinha de cereal, se alimentar, ficar sempre bem disposto. Até logo, pessoal!